Aí, pessoal, bem-vindos. Deus abençoe vocês. Então, estamos no segundo round, né? Segundo tempo aqui com o pastor Tarsus, podendo falar um pouco sobre apologética, sobre a defesa da nossa fé cristã, né? E o quanto isso é importante e como a Igreja do Senhor precisa entender, né, o posicionamento que ela tem. Se você é questioná-lo na tua fé, como você pode responder, como você precisa ter uma base firme, né, para a resposta do fundamento da tua fé. Então, eu creio que isso é muito importante, né? Eu estava lembrando, pastor Tarsus, antes da gente começar, eu estava lembrando que o primeiro vídeo que eu assisti seu foi um vídeo onde te fazem uma entrevista num café filosófico lá no programa da UFRN, né? Acho que foi lá para 2009, se não me engano, 2010. Faz um tempinho esses vídeos que estão aí disponíveis. E quando eu assisti esses vídeos, eu lembro que compartilhamos com vários amigos, né? Na época eu morava lá em Natal. E isso me chamou muita atenção porque eu comecei a perceber que realmente existe a forma de você poder defender a tua fé, de você poder ter base bíblica para poder entrar nesse meio acadêmico e você poder estar falando da tua fé abertamente. Bem? Então, queridos, para vocês que estão se conectando aí, obrigado por estar com a gente hoje. Deixa eu te dar uma dica. Aqui embaixo tem um iconozinho que parece um avião. Se você clicar aí, você vai estar compartilhando essa live com mais pessoas. Então, convida pessoas aí para estar se conectando junto com a gente, né? Eu tenho o privilégio de, pela segunda vez, estar com o pastor Tarsus desde Natal, do Rio Grande do Norte. A gente está aqui em Coimbra, Portugal, e poder estar falando sobre a defesa da fé, sobre a apologética, estar falando sobre algo que é tão relevante no nosso meio cristão, mas que muitas vezes é uma verdade que tem se perdido, ou talvez não tem se falado tanto no sentido de falar de fé e razão. Às vezes, você pensa que a fé ela não pode ser racionalizada, né? Que a fé, se você tem fé em Deus, você não pode ir pelo lado da razão, mas aqui a gente vê que você pode sim, né? E é isso que a gente vai estar falando. Vou fazer algumas perguntas aqui para o pastor Tarsus. Pastor Tarsus, bem-vindo. Muito obrigado, uma alegria ter essa oportunidade de estar batendo papo aqui com você e com todos os que nos assistem. Uma satisfação, né? A tecnologia, ela propicia esse tipo de coisa, né? Isso aí, amém. Bênção demais. Queridos, para vocês estarem se conectando, eu vou desativar os comentários aqui, porque senão fica bem no rosto do convidado aqui embaixo, aí fica atrapalhando. Mas nos últimos 10 minutinhos aí da nossa live, a gente abre aí para vocês fazerem perguntas, 10 ou 15 últimos minutos, para vocês estarem fazendo perguntas para pastor Tarsus também, sobre o assunto, sobre dúvidas que vocês possam ter, tá bom? Pastor Tarsus, a primeira pergunta, é possível, mediante a inteligência, aderir à fé cristã? Só é possível mediante a inteligência, não é? O cristianismo é um sistema educacional por si só. Para que você tenha uma ideia, as escolas dominicais elas foram criadas como esforços das igrejas para que as pessoas aprendessem a ler. Então, a inteligência é uma dimensão relevante, essencial da experiência humana, e Deus quer que nós o amemos também com nossa inteligência. Eu até disse outra vez, quando Jesus questionado sobre qual era o maior dos mandamentos, ele disse: amar o Pai de todo o seu coração, de sua alma e também de todo o seu entendimento, de toda a sua capacidade intelectual. Então, o cristianismo é decorrente do pensamento sobre a realidade, sobre a busca da verdade. Então, quando nós buscamos genuinamente a verdade
que se confunde com a pessoa de Jesus Cristo. Não é? Cristo não é apenas aquele que fala coisas verdadeiras, ele é a expressão da verdade. A verdade é uma definição da Constituição de Deus. Né? João 14,6 diz, eu sou a verdade, usando o termo em grego aletheia. Então, quando buscamos a verdade e fazemos isso por intermédio da inteligência, nós estamos buscando Cristo, estamos nos envolvendo no cristianismo. E conforme sabemos, o cristianismo, ele é muito mais do que uma organização, uma instituição, um aglomerado humano, ele é a expressão genuína da verdade a qual podemos ter acesso por nossa inteligência. Uau, amém. Eu creio que nós precisamos entender isso, né? Porque às vezes é como que o evangelho não é para intelectuais, né? Eu não sei, o senhor que se mexe nessa área, né, como professor também, nessa área acadêmica, eu acho que talvez dentro desse ambiente acadêmico, acaba se tornando até um ambiente hostil para a pregação da palavra de Deus, né? É verdade. Agora, essa afirmação de que o evangelho não é para intelectuais não é uma afirmação que ela se comprova no decorrer da história. Se você analisar, grandes intelectuais humanos, pessoas altamente inteligentes, não eram apenas teístas, mas eram, em sua maioria, cristãs. Houve até uma situação de uma revista que ela elencou quais eram as 10 pessoas mais inteligentes da história da humanidade. Eu não analisei o critério que ela selecionou para fazer essa lista, mas eu fui ver a orientação religiosa de cada uma delas. E de forma interessante, 6 delas, 6 das 10 eram cristãs, 8 eram teístas. Então, só 2 eram ateístas. Então, se você pegar grandes nomes, por exemplo, se você pegar o maior cientista que já viveu, que já existiu, que foi Isaac Newton, né? Newton escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre ciência, e pouca gente sabe disso. Newton era um cientista genial. Genial. E quantos sabem aqui que Newton era um cristão devoto, um cristão que se envolvia nos projetos da igreja? Um cristão que, como eu disse, escreveu mais sobre as escrituras do que sobre a própria ciência que ele tanto fez desenvolver. Agora, é verdade que hoje em dia há, sim, nas universidades públicas, principalmente nas universidades públicas brasileiras, há uma vertente diferente. Não estou falando do ponto de vista partidário, mas nós sabemos que o marxismo, o materialismo marxista, ele é ateísta, né? Então, existe um grupo grande de pessoas, de pensadores dessa vertente nas universidades brasileiras. Eu não sei como funciona em Portugal, mas as universidades brasileiras públicas, nós temos um grupo de pessoas dessa vertente, e essa vertente é ateísta. O materialismo filosófico é materialista. O marxismo filosófico é ateísta. Então, isso é uma situação que faz com que tenhamos ambientes em algumas universidades não apenas ateus, como muitas vezes anticristãos. Não é dizer que o cristão não deva defender o Estado laico, a universidade laica. Aliás, a laicidade do Estado é uma conquista do cristianismo. Jesus, quando ele é questionado sobre se as pessoas deveriam pagar impostos a César, né? O que é que ele diz? Me diga qual é a imagem que tem nesta moeda, me diga qual é a esfinge que tem nesta moeda. É a de César? Dê a César o que é de César. Dê a Deus o que é de Deus. Jesus separa os ambientes ou os compartimentos, né, do que é do Estado, o que é a igreja. Sempre que a igreja se misturou com o Estado, nós tivemos grandes problemas. Então, eu sou, pessoalmente, um dos maiores defensores do Estado laico. Eu sou um dos maiores defensores do Estado laico, o que não é dizer que esse Estado deve ser anticristão. O Estado laico é aquele que permite o exercício livre da religião. Então, a pessoa no Estado laico, ela pode ser o que ela quiser. Pode ser cristã, pode ser muçulmana, pode ser ateia, pode ser o que quiser. Agora, é um Estado que permite que isso seja aberto à discussão. Por quê? Quais são os fundamentos do seu ateísmo? Quais são os fundamentos do seu islamismo? E quais são os fundamentos do seu cristianismo? Tudo que nós queremos é ter a oportunidade, no ambiente público, de demonstrar ou apresentar os fundamentos, as razões para a nossa crença. Por que nós cremos?
e abrir para debate, para discussão. Então é interessante que eu tive até recentemente aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nós promovemos um evento sobre a questão do design inteligente. Nós promovemos na Universidade Federal. Houve um movimento enorme de professores contra a realização do evento. Então, eles não querem que a universidade se abra nem para discutir. Por que não? A universidade é um ambiente, deveria ser, por excelência, um ambiente em que não há preconceito, em que tudo fosse aberto para discussão. Quem discordar, apresenta as razões. Mas não, existe uma militância anticristã. Isso é irracional. Esse é o grande problema. Uau, uau. Isso é uma verdade, né? Isso é uma verdade. A gente vê que realmente dentro desse ambiente intelectual, desse ambiente acadêmico, né, muitas vezes acaba se levando mais para um lado partidário, um lado de crenças, e que propriamente dito respeitar essa liberdade que todos têm, né? Talvez se fosse um seminário falando sobre outro tipo de religião, sobre budismo, talvez ninguém iria falar nada, né? Mas quando se fala sobre cristianismo, logo a gente vê que há muitas barreiras para que se possa propagar a fé cristã dentro de um ambiente desse, né? Pastor, outra pergunta. Será que pensar a fé é um ato de agradar menos a Deus? Segundo Hebreus 11, 6, o que a igreja precisa saber em relação a isso? Será que se a gente está racionalizando a nossa fé, a gente não está agradando, né, de certa maneira, a Deus? É mais feliz aquele que crê. Isso é um fato. Mas não quer dizer que a fé é contrária ao pensamento. A crença é racional. O próprio Tomé, né, Thomas, eu acho que Tomé em português, quando ele chega a Jesus para questionar se é o Cristo, eu estou duvidando, o que Jesus faz? Ele mostra as feridas, venha, toca, ele apresenta as evidências. Sim. Ele apresenta as evidências. Então o cristianismo está todo o tempo dizendo assim, as evidências estão aí para que você se debruce sobre elas e se convença da veracidade do cristianismo. Uma vez que há esse convencimento, aí existe a rendição. Na rendição intelectual é que nós nos entregamos de coração à ação poderosa do Espírito de Deus em nossa vida e nós nos convertemos. O erro da igreja em achar que razão e fé são contraditórias, que Deus não quer que racionalizemos a fé, é achar que a fé é contrária à razão. Não. A fé leva além da razão, mas não é contrária a ela. A fé não é oposta à razão. A fé pode levar você e leva a caminhos que a razão não leva, mas esses caminhos não são irracionais. Quando as escrituras dizem que o evangelho é loucura para o mundo, não é que o evangelho é irracional. É que na racionalização do evangelho, para quem é cristão, na equação nós temos a variável Deus. Quando nós agimos racionalmente, colocando na equação a variável Deus, nós agimos de forma diferente do que o mundo age. Por exemplo, diante dessa pandemia, dessa virose que está cometendo aí várias nações, quem não tem Deus, resta o quê? O desespero, a ansiedade, o medo, o terror. Você ter calma, tranquilidade, confiança, não é agir racionalmente. É agir racionalmente diante de uma equação em que Deus está. O cristão pode buscar a paz no meio da tribulação, não é porque a tribulação é diferente para o cristão, é porque na equação do cristão Deus está presente. A racionalidade do cristão exerce-se ou se apresenta num modo diferente do mundo, não porque o pensar é diferente, mas porque as premissas são diferentes. Deus é uma das premissas, a premissa central, a premissa maior da vida do cristão. E essa premissa não está presente naquele que não crê nele. Então é por isso que a igreja tem de entender que pensar a fé é um exercício genuinamente cristão, o que não quer dizer que a pessoa se jogue no exercício da fé posteriormente, mas ele já foi convencido intelectualmente de que aquilo era verdade. Amém, amém. Eu creio que realmente, né, a fé ela precisa ser pensada. Nós precisamos entender que
que aquilo que nós estamos servindo, né, aquilo que faz parte agora do nosso estilo de vida, nós precisamos saber o porquê faz parte da nossa vida, né? Nós precisamos entender o porquê a gente está agindo dessa forma. Às vezes a gente vê o termo da fala de algumas pessoas, né? Por exemplo, eu mesmo me criei num lugar cristão, meus pais são pastores, né? E a gente vê muitas vezes, talvez num ambiente de pessoas católicas, que dizem, não, eu sou católico porque minha família é católica, né? Como se fosse um efeito dominó, e não é porque a pessoa foi convencida no seu coração, persuadida no seu coração, para de fato ter a fé cristã, né? Muitas pessoas também vêm de famílias cristãs, né, evangélicas, e dizem, não, eu sou evangélico porque me criei num lar cristão, né, e consequentemente parece que essa fé ela vem a se adequar à vida da pessoa, sendo que a pessoa ela precisa se adequar aos princípios da fé. Exato. E o cristianismo ele coloca o âmbito da conversão num patamar diferente, né, da tradição. Não é o fato de você nascer numa família cristã que você se torna cristão, não é o fato de você ser filho de pastores que faz você cristão, não é o fato de você estar nem na igreja que faz você de cristão. Tem até uma passagem que tem até uma citação, acho que é Chesterton, que não estou lembrando, mas que diz assim: o fato de você estar na igreja não faz de você um cristão, assim como o fato de você estar numa garagem não faz de você um carro. Então, o cristianismo é uma rendição pessoal, um relacionamento pessoal com Deus, um convencimento e entrega pessoal a Deus. Então, é muito importante que nós possamos pregar o cristianismo como uma relação com o Senhor, com Deus encarnado, o Criador dos céus e da terra, que encarna como homem e vem para nos salvar. E fazer com que as pessoas entendam que a religião, no sentido das igrejas, da religiosidade, é um meio, uma expressão, um meio para expressão daquilo que ocorre no relacionamento pessoal com Deus. Então, isso aí é que precisa ser pregado. Porque tem um problema, né? A pregação diversa disso faz com que, às vezes, as pessoas sejam enganadas nas igrejas. Uma vez eu estava nos Estados Unidos, aí fala Sebo, que é uma loja de livros usados. Lá nos Estados Unidos. Também, Sebo. Sebo, e eu estava lá nos Estados Unidos e eu vi um livro com o título, me chamou a atenção. Eu comprei só por conta do título e o livro é muito bom. Eu chamava assim, Cristãos Ateus. Cristãos ateus. Pessoas que se autoproclamam cristãs, mas vivem como se Deus não existisse. Então, isso é um problema, uma realidade que temos dentro da igreja. Pessoas que estão se auto-enganando. Então, temos que chamá-la à realidade. Dizer assim, olha, você tem que ser sincero diante do Senhor. Tem que amar o Senhor com o seu pensamento também. O que as Escrituras dizem. Então, isso é importantíssimo. Eu creio que qualquer sistema, pastor Tassos, o sistema em si ele é bruto, né? Para qualquer área, né? E eu estava, alguns meses atrás, numa pregação, eu estava falando justamente sobre isso, né? Sobre o sistema cristão, a liturgia dentro das nossas igrejas, né? O grande perigo da pessoa que já tem uma vida cristã há algum tempo é justamente esse extremo do ateísmo dentro da própria comunidade, né? Dentro da própria igreja, onde você chega a conhecer todo o sistema litúrgico da igreja, de como funciona, e simplesmente agora você se torna um membro não de uma comunidade cristã, sino de um clube, né? Algo que você está indo lá simplesmente quase que por osmose, você já sabe como funciona, né? Falando sobre o culto, né? De uma celebração no domingo, você sabe que vão cantar 3, 4 músicas, vai ter um momento de oferta, um momento de uma palavra, né? Um momento de comunhão, coinonia, né? Você tem todos esses momentos dentro da liturgia de uma celebração, de um serviço, de um culto,
e meio que você aprende como as coisas funcionam, né? Se você tem uma necessidade, você faz uma oração, né? Se você está passando por algum problema, você clama, faz uns 3, 4 dias de jejum, de oração, aí vem aquelas correntes de oração, farol de oração, e a galera começa a colocar nome nas coisas. E meio que você começa a tentar manipular, né? A pessoa meio que começa a tentar manipular aquela fé, sendo que ela precisa ser renovada todos os dias, né? Mediante a palavra de Deus, mediante a busca, né? Dessa santidade, né? Eu estava falando esses dias com algumas pessoas, né? A importância da gente entender duas coisas no momento da nossa conversão: a justificação que nós temos em Cristo quando nós aceitamos o Senhor Jesus em nosso coração, e o caminho da santificação, que são duas coisas totalmente diferentes, mas que elas são primordiais para o cristão, né? A justificação de quando nós reconhecemos, né, o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, e ele nos torna pessoas justas perante o Pai. E agora a nossa responsabilidade é percorrer um caminho de santificação diário, né? Ou seja, que isso vai nos levar a nos tornarmos uns cristãos maduros, né? E não mais aqueles cristãos que estão precisando simplesmente daquele leite, né, espiritual, como Paulo fala, senão que nós agora estamos numa empreitada muito maior e que nós precisamos entender essa verdade da palavra de Deus, né? Ou seja, é uma construção, né? A nossa vida cristã é uma construção, ela não acaba, né? Ela vai para a eternidade, né? Então, eu acho muito interessante essa questão da posição, né, que nós precisamos ter em Cristo. No culto passado aqui, na igreja em que eu sirvo como pastor, a Igreja de Defesa da Fé aqui em Natal, eu cheguei lá e disse, olha, tem quatro coisas na igreja que nós temos que defender até o fim na igreja. Então, eu olhei para o louvor e disse assim, olha, vocês do louvor nunca percam a dimensão que vocês têm que cantar para Deus. Uma igreja que canta para Deus. Então, assim, as igrejas não podem perder isso, achar que vão cantar para o público, vão cantar para... Não. Então, o louvor tem que cantar para Deus. Então, isso é uma coisa central. Aí, outra coisa que eu disse, nós temos que ter uma igreja em que a palavra toda é pregada. Não pode ser uma igreja que metade da Bíblia não pode ser pregada. Tem igreja que partes da Bíblia não podem ser pregadas, certos assuntos não podem ser ditos que estão nas Escrituras. Então, temos que ter uma igreja em que as Escrituras, por completo, possam ser ensinadas. Aí nós temos que ter uma igreja também, conforme você falou, uma igreja em que busca a santificação. Uma igreja em que a pessoa em pecado não se sinta confortável em continuar daquela forma, mas saiba que Deus vai caminhar com ela num processo de dia após dia ela se tornar mais e mais parecida com Cristo. Então, uma igreja que busca a santificação é muito importante hoje em dia. E, por fim, nós temos que ter uma igreja missionária, uma igreja que entenda que a função dela não é ser um clube social, embora exista a comunhão, como você bem colocou, mas é uma igreja que tenha por função buscar o mundo perdido. Então, esses são assim, 4 pontos que eu identifico como são tão básicos, mas se nós buscarmos esses 4 pontos na igreja em que servimos, eu tenho a impressão que podemos fazer uma igreja que é agradável ao Senhor. Uma igreja que meio que se protege das tentações do mundo, né? Das tentações do louvor virar um show, das tentações da palavra não ser com base nas Escrituras, mas ser para agradar o povo, que o público seja quem diz o que é a palavra e não as Escrituras. Então, que o sermão seja com base nas Escrituras e não para agradar o povo, né? Uma igreja em que as pessoas não se sintam confortáveis no erro e que cheguem lá e achem que está tudo certo. Não, uma igreja em que elas cheguem e saibam que Deus quer que elas evoluem. E, por fim, uma igreja que elas tenham a convicção que não estão aqui por acaso. Estão aqui com uma missão, né, de buscar o mundo perdido. Porque, pastor, eu fico pensando assim, qual é a razão de nós estarmos aqui no mundo, continuarmos aqui depois de nós nos convertermos? Porque pela lógica, era para a gente ser arrebatado imediatamente após a conversão.
Qual é a lógica? Porque Deus quer que nós façamos algo em especial, que é tornar Jesus Cristo mais conhecido para aqueles que não conhecem. Então essa é a nossa batalha, né? Quanto pastores, para fazer uma igreja que seja santa. É verdade, com certeza. Eu concordo plenamente. Eu creio que são fundamentos que a gente precisa percorrer ao longo da nossa caminhada cristã, né? E eu acho que essa questão do ateísmo cristão, né, como o título desse livro que você mencionou, talvez vai justamente por isso, porque você acaba perdendo, né, essa base, esse fundamento. Né? Eu já vi muitas pessoas com vários anos, né, de cristão, eles falam, não, isso aí é para aqueles que estão no primeiro amor, né, aqueles que estão começando, deixa eles fazerem isso, né? E como que as pessoas elas perdem essa base, esse fundamento de viver essa realidade todos os dias. Pastor, vamos para a próxima pergunta. Então, podemos afirmar que a fé, que ali é uma afirmação, né? Não é uma pergunta, podemos afirmar que a fé não é contrária à razão, né? Eu creio que nós precisamos entender isso, a igreja do Senhor, ela precisa entender, o Senhor acabou de explicar. Deixa eu só trazer aqui mais uma vez, quem não concorda com nenhum argumento que eu dei aqui, apenas leia o mandamento da 1 de Pedro 3,15. Essa questão está superada nas Escrituras. Sim. Existe um mandamento, pessoal, é isso que eu tenho dito. Isso não é uma questão de a gente ficar discutindo, porque tem um mandamento. Na primeira epístola de Pedro 3,15, tem aquele mandamento, né? Esteja preparado para apresentar as razões da esperança que há em você. Então, discordar disso é discordar das Escrituras. É verdade. Amém. O que, pastor Tassos, o que significa apologética ativa e passiva? Né? Existem vários tipos de apologética, né? A gente sabe que também não existe só apologética cristã, né? Então, quando a gente começa a estudar apologética, o que isso significa sobre a gente ter uma abordagem de uma apologética ativa, de uma apologética passiva? O que a pessoa ela precisa entender em relação a isso? É porque a apologética ela tem duas dimensões. Ela tem a dimensão de buscar o mundo. E você, por exemplo, o que nós estamos fazendo aqui é um esforço apologético evangelístico, ativo. Então, eventualmente, esse vídeo vai passar, depois que nós publicarmos no YouTube, em outros lugares, ou quem está assistindo agora, pode ser que tenha pessoas que tenham dúvida sobre a fé, e diante desse vídeo, elas vão ser recipientes de informações de que há razão para a fé. Então, nós estamos fazendo um esforço evangelístico, mas para pessoas que não são cristãs. Mas pode ser que tenham pessoas cristãs aqui que estejam cambaleantes em sua fé, estejam com algumas dúvidas em sua fé. Então, a defesa da fé, a apologética, serve não para que ela busque o mundo, mas para que ela se fortaleça interiormente. Quando eventuais ventos da incredulidade baterem à porta dela, elas vão ter a convicção de que aquilo é verdade. Então, a apologética pode ser ativa no sentido de buscar o mundo, pode ser uma apologética passiva no sentido de fortalecer aquele que já crê. Então, nós temos essas duas dimensões. Podemos chamar também apologética evangelística, apologética devocional. Apologética ela pode ser voltada para o mundo perdido, mas pode ser voltada também para o cristão. Quando a apologética é voltada para o cristão, é para que ele se fortaleça. E é muito importante hoje, não é? E também pode ser para o mundo, para resgatar o mundo perdido. Então, tem a metodologia pode variar dependendo do tipo de apologética que você quer fazer. Eu, por exemplo, eu me sinto muito confortável em audiências hostis. Então, eu vou para debates em universidades públicas, em pessoas que são hostis ao cristianismo. Eu me sinto muito confortável em ambientes como esse. Eu não tenho problema de fazer isso. Tem outros que não. Tem outros que já não gostam dessa exposição, preferem estar num ambiente mais num seminário, falando das razões para a fé, para seminaristas, para pastores. É importante? É igualmente importante. Só que são chamados ou abordagens diferentes. Só um exemplo, por exemplo, deixa eu dar um exemplo mais prático para entender. Por exemplo, quando eu estou
Quando eu estou falando num ambiente hostil, eu não falo assim o apóstolo Paulo, eu falo o filósofo Paulo. Eu não falo os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, eu falo as biografias de Jesus de Nazaré, escritas por Mateus, Marcos, Lucas e João. Então existem formas de você usar a linguagem que faz com que a mensagem encontre no receptor uma tranquilidade maior, dependendo da forma de apologética que você está fazendo. É aquela questão da cosmovisão, né? De você entender para que tipo de pessoa você está direcionando a tua palavra, né? O evangelho. O apóstolo Paulo já nos ensinou a fazer isso, né? É verdade, verdade. Para cada tipo de pessoa, uma linguagem diferente, né? Inclusive, acredito que 2 semanas atrás, eu estava numa live com um pastor argentino, Ali Gomes, e ele tem um ministério muito voltado para a rua, né? Um ministério evangelístico totalmente voltado para jovens, né? E ele fez uma pergunta, né? Ele soltou uma pergunta assim no meio da live, ele falou para quem estava acompanhando, né? Ele falou: para vocês, o sangue ele limpa ou sangue suja? Né? E deixou a pergunta no ar, né? Se a gente, como cristão, traz a verdade da palavra, né? O sangue de Cristo ele vai limpar os nossos pecados, né? Mas ele estava falando assim: na rua eu não posso falar que o sangue ele limpa, porque na cabeça das pessoas, o natural, quando a pessoa se corta, o primeiro que o sangue vai fazer vai manchar a roupa deles, né? Vai sujar. Então, se eu começo a trazer uma realidade que elas não estão acostumadas a ver, talvez elas vão me olhar de uma forma muito diferente. Mas se eu falo que o sangue de Jesus, ele vem para manchar o resto da vida delas, e é uma mancha que não pode sair nunca da vida delas, que precisa persistir, eles não precisam limpar essa mancha, tem um sentido totalmente diferente, né? Especialmente para uma linguajar de jovem, né? De rua, onde você está evangelizando. Eu creio que isso é muito importante quando a gente, como igreja, começa a entender esse tipo de público que nós estamos alcançando. Lá, o Apocalipse, né? O livro das Revelações, escrito pelo evangelista João, tem a passagem, no Apocalipse tem, né? Que as pessoas lá são vistas com as roupas alvas, brancas, lavadas no sangue do Cordeiro. É verdade. Tem que ter como você falou, tem que ter um fundo teológico para entender como roupas podem estar alvas, lavadas com o sangue do Cordeiro, né? Com o sangue do Cordeiro. É verdade. Pastor Tassos, quando um jovem, falando nesse contexto de universidade, né? Quando um jovem ele entra na universidade para estudar ciências, por exemplo, voltada ao estudo do universo, né? E começa a se deparar com teorias como o Big Bang e várias posições sobre criacionismo. Qual seria uma posição que esse jovem cristão ele precisa ter em relação a esses posicionamentos que estão sendo ensinados? O que eu sempre digo para todo mundo é que você tem que ter o posicionamento que é o que dá verdade. Por exemplo, o Big Bang. Se você acha isso um problema, vamos investigar o Big Bang. O que é o Big Bang? O Big Bang é uma teoria que diz que o universo foi criado, veio a existir a partir do nada. Isso é exatamente o que está nos livros de Moisés. Não é? A primeira passagem lá do livro de Gênesis, a primeira frase do livro de Gênesis, no princípio Deus criou os céus e a terra, Gênesis 1:1, quando nós lemos em hebraico, o Antigo Testamento escrito em hebraico, o verbo utilizado é bará. Bará quer dizer criar tudo a partir do nada. Então, o Big Bang é uma rendição da ciência à teologia. Tem um astrônomo agnóstico chamado Robert Jastrow. Ele disse assim, né? É como se os cientistas durante séculos tivessem tentado superar a montanha da ignorância. E subia uma pedra, escorregava, subia outra, escorregava, e depois de séculos e séculos, quando conseguiu chegar ao pico, ao topo, ao ápice da montanha, quando dão aquele último passo, eles são saudados por um grupo de teólogos que estavam sentados ali há séculos. Ou seja,
O Big Bang nada mais é do que dizer que as escrituras estão corretas. Eu não sei por que existe essa oposição entre um e o outro quando o Big Bang é a rendição da ciência à teologia. Não é dizer que tudo o que a teoria do Big Bang diz é verdade, mas o princípio, o pano de fundo teológico em que ela ocorre é o de que o universo veio a existir. Essa foi a grande mudança de paradigma na ciência com o advento da teoria do Big Bang. O universo é entendido como algo que veio a existir. E se veio a existir, se é algo que foi causado, tem de ter uma causa. Se é algo que foi criado, tem de ter um criador. A partir daí, pela própria ciência, nós podemos investigar as características desse criador. Aí nós vemos, né, que como o Big Bang diz, o tempo, a matéria, o espaço, as próprias leis da natureza foram criadas juntamente com o Big Bang. Então isso aí já é um indício de que a causa é atemporal e material, não espacial. Não é natural, porque não havia lei da natureza, é uma causa sobrenatural. Então, várias e várias situações que eu podia passar aqui o dia todo falando sobre isso, elas demonstram só na teoria do Big Bang que a ciência se rende às escrituras. É aquilo que eu falei, não sei se eu falei da outra vez. Olha, o pensamento superficial leva ao ateísmo, o pensamento profundo leva ao cristianismo. Então, o que é que o jovem faz? Investiga. Então, investiga, aprofunda, tem acesso à questão, não no âmbito da superficialidade, mas no âmbito do estudo. Qual é o erro da igreja? Dizer o seguinte: não questione, não pesquise, não apenas creia, não duvide, apenas creia, não pense. Isso é o erro. Porque aquele jovem mais na frente, ele vai... No momento ele fica até calado. Ele continua, mas dentro dele tem aquele turbilhão, como se ele tivesse sido forçado a crer no cristianismo como se aquilo fosse uma ficção. Quando na realidade o cristianismo é a verdade. E se é a verdade, por que a gente está com medo de investigar com a nossa mente, com o nosso pensamento, se é a verdade? Verdade. Verdade. Eu creio que, como você falou antes, né, que essas áreas da apologética que eu tinha perguntado, né, e você falou da apologética devocional, né? Eu creio que talvez esse deve ser um dos pontos que os jovens eles precisam prestar atenção, né? Ter essa apologética devocional para eles poder buscar em Deus, né, o respaldo para a fé deles quando eles começam a ser confrontados com essas vertentes de pensamentos, né, de bases que estão sendo cientificamente ditas para eles nesse ambiente de universidade, né? Então, quando a gente começa a estudar e a se aprofundar, aquilo que você falou, o conhecimento ele acaba levando você para Deus, né? E aquela superficialidade ela não leva a nada, né? Ela leva realmente a você não acreditar. Muitas vezes eu tenho falado com pessoas aqui em Coimbra, a gente vê muitos agnósticos, muitos ateus, e aqui você se depara com caras que parece que eles são os filósofos que estão lendo, né? Eles são mais filósofos dos caras que eles estão estudando. E você se depara com pensamentos ou realidades, né? Que você diz assim, ok, agora eu preciso, né, mostrar o fundamento da minha fé para você. E é engraçado porque nós temos evangelizado, nós tínhamos evangelismos na Praça da República, que ficam os dois quarteirões do Polo 1 da Universidade de Coimbra, e também movimentos dentro da universidade, né? Trazendo verdade da palavra de Deus de forma onde eles, todos eles podiam opinar, né? Por exemplo, estávamos abordando um assunto sobre o medo, né? Que o medo ele tem várias vertentes, né? Você pode abordar o medo da morte, né? O medo do futuro, né? O medo do fracasso, e cada um desses assuntos eles foram abordados e era aberto para que jovens eles pudessem discutir sobre isso, né? De diferentes religiões, e eles pudessem abordar essas verdades, né? E em nenhum momento
quando os jovens chegavam assim, colocando o seu pensamento, eles eram debatidos naquilo que eles estavam falando, sendo que a sequência daqueles encontros, eles afunilavam para a verdade da palavra de Deus, né? Então, eu creio que a gente realmente precisa ter um aprofundamento da busca da verdade, né? Da busca do conhecimento, para que esse conhecimento realmente nos leve à verdade da palavra de Deus, né? E como é importante quando a gente vê jovens que eles estão dispostos a se aprofundar nesse conhecimento, né? Eu acho que às vezes é muito mais fácil receber um conhecimento que já está mais mastigado, né? Ou está mais falado dentro desse ambiente universitário, e por isso acaba sendo mais persuasivo, né? E convincente do que você sair, você pesquisar, você ter o tempo de ter os meios, né, para essa defesa da fé. E nunca se esquecer que a universidade só é possível no ambiente em que Deus existe. É aquilo que eu acho que eu falei, por exemplo. Se você tem um intuito na ciência de encontrar alguma racionalidade, inteligibilidade na natureza, é porque você está tendo fé de que a natureza é inteligível. E por que a natureza é inteligível? Provavelmente porque foi feita por uma causa inteligente. Como é que as coisas são, por acaso, inteligíveis? Então, a inteligibilidade da natureza é um indício importante de que há uma causa inteligente por trás dela. A ciência só é feita diante desse paradigma. Outra coisa, o cientista ele tem fé nas coisas. Por exemplo, por que o cientista ele diz que as leis da física que funcionam aí em Portugal são as mesmas que funcionam aqui no Nordeste do Brasil? De onde é que ele tirou isso? Não, é fé. Por que ele diz que a lei da física que funciona hoje vai funcionar amanhã? É fé. Então, existem vários problemas, isso aí é chamado problema da indução, que é muito trazido pelo cientista David Hume, pelo filósofo David Hume, que trouxe no seu livro Investigações acerca do entendimento humano. O problema da indução é um problema que o cientista não tem porque ele crê na uniformidade temporal da lei por uma questão de fé. Então, todo mundo tem fé. Todo mundo tem fé. O ateu tem fé, todo mundo tem fé. A diferença da fé cristã é que ela se propõe ser uma fé racional. É preciso muito mais fé para ser ateu do que para ser cristão, porque a fé cristã ela se propõe ser investigável, ser racional. Verdade. É a fé do tipo de Deus, né? A fé do tipo de Deus é uma fé racional. Verdade. Verdade. Existem outras fés por aí que não são racionais. É verdade. É verdade. É verdade. Naturalmente, todo mundo tem fé, né, pastor? Quando você entra no teu avião, você tem fé de que tem um piloto lá que vai levar você a destino. Né? Essa é a fé natural. Né? Mas a fé... O povo tem fé em muita coisa, né? Já se dizia que o problema do ateísmo não é que a pessoa crê em qualquer... A pessoa não crê em nada. É que a pessoa passa a crer em qualquer coisa. Eu há muitos anos atrás tinha um pastor que ele o nome dele era Lenaren, um pastor sueco, que ele evangelizou lá no sul da Argentina, na Patagônia, na região que eu sou, e ele falava essa verdade, né, que as pessoas elas não são incrédulas, né? As pessoas são crédulas demais ao ponto de acreditar que uma pedra pode curar, né? Ou que uma árvore pode passar energia para ela, né? Então, é basicamente isso que você falou, né? As pessoas elas têm fé demais para acreditar em qualquer coisa. Existem vários critérios que são utilizados pelas pessoas para buscarem cosmovisões, visões de mundo. Por exemplo, eu tinha um aluno aqui na universidade que ele foi honesto o suficiente para dizer assim, eu perguntei, eu ensinei uma disciplina lá chamada Arte como Representação do Sagrado. E o aluno chegou e disse assim, ele era de uma dessas religiões de matriz africana no Brasil. Aí ele disse, eu sou dessa religião porque lá eu posso fazer o que eu quiser. Aí eu disse,
Muito obrigado por sua resposta. Agora, você veja que o critério de escolha da religião dele foi o conforto. Sim. Então, ele utilizou o conforto. Se você for buscar como critério o conforto para escolher uma visão de mundo, eu não aconselho o cristianismo. O cristianismo talvez seja a última que eu vá aconselhar. Porque o cristianismo ele é escolhido quando o nosso critério é a verdade. É a verdade. Tem pessoas que não querem buscar a verdade, elas querem buscar o conforto. Por isso que tem tantas visões de mundo que são adotadas por tanta gente. É verdade. Não, isso é verdade, isso é verdade. Assim, eu levo uma pregação de muito confronto, né? Eu creio que a Bíblia, ele nos confronta, né? Para nós ser transformados, né? Para o nosso homem natural ser transformado, a imagem de Deus, literalmente, né? E a gente viver essa nova realidade de agora sermos novas criaturas, né? De agora ter o, a fé do tipo de Deus, né? Essa fé racional, eu creio que nós precisamos, literalmente, todos os dias ser confrontados, né? Aquilo que eu falei, eu acho que na live passada, é muito mais fácil vender caixinha de promessa que caixinha de exortação, né? Por quê? Porque o homem, naturalmente, ele vai buscar aquilo que é mais fácil para ele, aquilo que é mais confortável, né? E a palavra de Deus, né, o próprio Cristo, ele olha para os seus discípulos, né, depois dele ter soltado a multidão e ver que a multidão estava seguindo ele simplesmente pela multiplicação dos pães e dos peixes, né? E ele olha para os seus discípulos assim e diz: e vocês não querem ir embora também? Né? Aí onde Pedro diz: para onde iremos nós? Se só você tem as palavras de vida eterna. Então Pedro, mesmo reconhecendo que eram duras demais as palavras, ele estava reconhecendo que aquelas palavras eram palavras para a vida eterna, né? Para a salvação. Então, nós precisamos, de fato, viver essa verdade. Com certeza, quem quer viver uma vida confortável, o cristianismo não é para ele, né? Porque nós precisamos morrer a nós mesmos. É o convite que Jesus faz: descegue a tua cruz e segue-me, né? O convite que Jesus faz nesse momento, a única vez que Jesus pega a cruz é para morrer, né? Para ser crucificado. Então, esse convite é para a gente também morrer, ele ser crucificado a nossas vontades, né? Às vezes as pessoas, eu vejo que as pessoas elas se escondem: ah, não, mas é o meu temperamento. Eu falo assim: meu irmão, teu temperamento tem que morrer na cruz, né? Porque agora a impressão de Cristo, ela precisa estar em você, né? A impressão de quem Cristo é, né? Da verdade de Deus, os atributos de Deus, eles são que precisam estar impressos em nós. Então, realmente é uma caminhada contraditória à nossa vontade, né? A gente agora não faz mais a nossa vontade, senão a vontade do Pai, daquele que está em nós, né? Tem muita gente que não gosta da Bíblia, não é porque ela se contradiz, mas é porque ela contradiz a pessoa, né? É verdade, é verdade. É verdade. Pastor Tassos, temos mais 10 minutinhos, 9 minutos na nossa live. E eu gostaria de abrir aí os comentários para pessoas que estão nos assistindo, para elas ficarem à vontade para falar, para perguntar alguma coisa. Eu não sei se o senhor, antes disso, quer falar alguma coisa, né? Fazer um encerramento de algum pensamento, de alguma coisa. Dizer que é uma alegria sempre bater papo aí com você, essa conversa. Amém. Uma alegria para mim, muito grande. Né? E falar quem quiser seguir os vídeos lá no defesadafé.tv, defesadafé.tv é o nosso canal de vídeos no YouTube. Você coloca lá, defesadafé.tv, e o Instagram é @defesadafé, ou então @tassos.licurgo. Então, esses canais aí, as pessoas conseguem encontrar todo o material que tem lá disponível para aprofundamento nessas questões de defesa da fé. E o primeiro momento da nossa live, de terça-feira passada, está lá também, né? Está lá no canal, no YouTube, lá, né? defesadafé.tv, está lá, está nossa conversa lá. Vou abrir aqui para os comentários. Se você tem perguntas, fica à vontade. Eu estou conversando aqui com o pastor Tarsos Licurgo, doutor,
um homem altamente conceituado aí na área intelectual. E é um prazer, pastor Tarsus, realmente te ter aqui conosco, né? Para você que não sabe, está assistindo, já tivemos 2 tentativas de trazer o pastor Tarsus aqui para Coimbra, para fazer um seminário, um debate aberto, um café consciência, né? Aqui na Universidade de Coimbra. E a última tentativa estava sendo justamente agora, né? Nesse período, se não me engano, era final de maio, abril, né? Início de abril. Mas, por conta de todo esse quadro de pandemia e tal, acabou que a universidade também está fechada, enfim, tudo está fechado, o aeroporto e tudo, e acabou não acontecendo. Mas já vamos ter o privilégio de estar juntos pessoalmente. Então, queridos, tem uma pergunta aqui. Por que tantos cristãos não têm uma... Cadê? Por que tantos cristãos não têm uma cosmovisão consistente bíblica? Ou consistentemente bíblica. Porque muitos não são incentivados a amarem as Escrituras. O cristianismo é uma experiência de vida em que temos que crescer em amor pelas Escrituras. Nós somos um povo, assim como diz que é o povo judeu, mas nós devemos ser também um povo da palavra. Então, os 66 livros da Bíblia são a forma ordinária como Deus fala conosco. Eu creio que Deus fala também individualmente com cada um, né? Nossa teologia crê nisso, mas as Escrituras são a forma comum como Deus fala. Então, as igrejas têm de incentivar as pessoas ao estudo profundo da palavra de Deus. As pregações têm de falar da palavra de Deus. O centro do sermão é a palavra, são as Escrituras. Nós não podemos criar teologia senão com base nas Escrituras sagradas. Então, as pessoas sendo ensinadas a terem um cristianismo cujo fundamento não é a palavra, elas não crescem em amor pela palavra. Um princípio importantíssimo que também se aplica ao lado espiritual é o seguinte: a sua dieta forma o seu apetite. As pessoas acham que só o apetite é que forma a dieta. Não, a sua dieta forma o seu apetite. Quando você passa a ser alimentado da palavra do Senhor, você passa a crescer em fome pela palavra de Deus. Então, as pessoas nas igrejas têm de serem alimentadas com a dieta da palavra do Senhor, para que possam crescer. Olha, não tenha dúvida. Quando os problemas batem, quando as pessoas estão passando por vales, por desertos, a segurança está na palavra do Senhor. Então, isso é que tem que ser incentivado cada vez mais. Amém. Bênção. Outra pergunta, pastor. Existe uma frase que diz assim: não tenho fé suficiente para ser ateu. De maneira prática, como os cristãos podem embasar a sua justificativa sobre essa frase? É porque o ateísmo não é uma visão de mundo que você adere sem fé. Por exemplo, a consistência da ciência. Isso precisa de fé. Que tudo foi criado que algo foi criado a partir do nada, sem ter um criador. Tem mais fé do que isso? Você crê que as coisas venham a existir sem ninguém ter criado? Isso é pura fé. Só que fé irracional. Como é que algo pode vir a existir? Tanto que a saída ateísta é absurda, no sentido de, alguns dizem, que o nada se dividiu. Ora, do nada vem o quê? Nada. Então, para a pessoa crer que do nada pode vir algo sem ter um criador, é preciso muita fé. Então, o erro do senso comum é achar que o ateísmo é uma visão de mundo para a qual não precisa de fé, quando na realidade o ateísmo precisa de muita fé, mais ainda do que o cristianismo, porque a fé do cristianismo é sustentada na razão. Amém. Outra pergunta, pastor. Apologética em relação aos direitos humanos. Qual é a posição, da apologética em relação aos direitos humanos, a qual diz que o indivíduo é produto do meio e não das escolhas? O homem,
o cristianismo é responsável pelos direitos mais básicos, pelo princípio dos direitos humanos. Como, por exemplo, o cristianismo chega e diz para você que você tem valor intrínseco. Você é criado à imagem e semelhança de Deus. O seu valor decorre do fato da sua constituição ser feita à imagem e semelhança do Senhor. Então, o cristianismo está por trás dos direitos básicos humanos. O enaltecimento da mulher, por exemplo. Antes, em todas as civilizações antigas, incluindo a própria civilização judaica, que era detentora da moralidade, a mulher tinha um tratamento péssimo. Apenas em Cristo, principalmente com o exemplo da mulher samaritana, nós temos o advento do tratamento da mulher com dignidade. O infanticídio, que era conhecido como uma das piores chagas da antiguidade, nós temos no cristianismo uma postura radicalmente contrária àquela prática da antiguidade. Então, todas as bases dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, têm como origem o esforço cristão, o que Cristo e seus discípulos fizeram aqui na Terra. Então, nesse sentido, você pode também defender o cristianismo, fazer apologética do cristianismo com base em direitos. Eu tenho alguns vídeos sobre isso também. Tem até um debate que eu fiz com o presidente da Associação Muçulmana, em que eu encaminho por esse ponto. Está tudo disponível lá no defesadafé.tv. Então, estamos aqui de novo para nos despedir, para te agradecer mais uma vez, pastor. Obrigado por esse tempo que você está disponibilizando para estar junto conosco. Eu creio que é um tempo de muito aprendizado, muito enriquecimento, né? Para mim, especialmente, é um privilégio, né? Eu creio que para os irmãos que estão acompanhando, poder ter esse tempo de ouvir a palavra de Deus, de poder entender que nós precisamos, sim, pensar a nossa fé, né? Precisamos adorar o Senhor com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, como eu estava falando. Isso é muito especial. Então, para você que está aí acompanhando, segue o Pastor Tarsos nas redes sociais, segue o canal do YouTube lá, tem muitos vídeos, tem muitas palestras também, de momentos que o Pastor Tarsos já ensinou em vários seminários, né, trechos que ele disponibiliza lá. E também tem algo muito importante que, se você quer aprofundar mais, né, no site lá do Defesa da Fé, tem um estudo básico, né, sobre apologética. Você pode estar fazendo lá também. Com certeza vai enriquecer muito o teu conhecimento, né, e você poder fazer parte desse estudo da defesa da fé. Pastor, muito obrigado. Eu só tenho a agradecer por essa parceria aí, essa amizade, e conhecer pessoas que dedicam a sua vida ao Senhor. Somos mais um soldado aí nesse exército aí para falar de Jesus Cristo para aqueles que ainda não o conhecem, né? Então, conte conosco sempre, que Deus o abençoe grandemente. E a todos que estão ouvindo também. Obrigado. Muito obrigado. Vamos encerrar esse tempo com uma oração, né? Você poderia fazer essa oração, pastor? Fique à vontade. Vamos orar. Amém. Senhor, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigado pelas pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, que o Senhor possa cada vez mais derramar o encorajamento do Teu Espírito, para que possamos todos unidos resgatar o mundo perdido, para que possamos ter a convicção de que não estamos por acaso aqui na Terra, que temos uma função específica, temos a missão de tornar Jesus Cristo conhecido, de apresentar Jesus Cristo para o mundo, em todos os ambientes, seja na universidade, seja no trabalho, na escola, seja na nossa família, entre os vizinhos, em qualquer ambiente, que possamos ter a convicção plena de que todos, indistintamente, somos cristãos 100% do tempo. Não há tempo parcial no cristianismo. Obrigado, Pai, por essa live, pela tecnologia. Obrigado pela oportunidade que temos de nos conectar, até mesmo cada um em um lugar do oceano, para falar de Tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Abençoa a vida do pastor Pedro e toda a comunidade extrema, que possa prosperar cada vez mais, que possa
falar do amor de Deus, falar da verdade, da expressão do Evangelho para toda a comunidade em que ela está inserida, Senhor. Obrigado, Pai. É no nome do Teu Filho, no nome de Jesus Cristo, que foi graças a Ele que tudo que fazemos aqui na Terra tem sentido. No nome dEle, nome poderoso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós dizemos amém. Amém. Amém, pastor. Benção demais. Muito obrigado mais uma vez. Deus te abençoe. E estamos juntos aí, viu? Vamos, depois que tudo voltar ao normal, vamos sentar e elaborar essa agenda aí para Coimbra de novo. Vai ser uma grande alegria para mim conhecê-lo pessoalmente, conhecer as outras pessoas aí, viu? Pode contar com a gente sempre. Amém, querido. Deus te abençoe, viu? Muito obrigado. Paz.